Contudo, pode surgir uma pergunta sutil. Sem a intenção de enganar, a mentira desaparece por completo? Que diremos de alguém que mente sobre algo, sabendo que é uma falsidade, mas o faz porque julga não ser digno de crédito e por isso quer livrar-se da pessoa com quem fala, pois percebe que ela não vai acreditar? Nesse ponto, se mentir é dizer algo diferente do que sabemos ou pensamos, essa pessoa mente, muito embora não tenha a intenção de enganar. Mas, se mentir é dizer algo com a intenção de enganar, essa pessoa não mente, pois justamente por isso fala o que é falso, muito embora saiba ou pense que é falso, para que aquele com quem ela fala, não acreditando em suas palavras, não se engane. Pois se alguém não acredita que ela sabe ou pensa assim, daí pode acontecer que uma pessoa diga algo falso para não enganar aquele a quem fala. E pode ocorrer ainda o inverso, ou seja, de alguém dizer a verdade a fim de enganar. De fato, aquele que diz a verdade porque pensa que ninguém vai acreditar nele, justamente porque sabe que não é digno de fé, presumindo que a pessoa acreditará ser falso aquilo que diz a verdade para enganar. Pode-se, então, perguntar quem é que, de fato, mente. Se aquele que diz algo falso para não enganar, ou aquele que diz a verdade para enganar, quando esse sabe ou pensa dizer a verdade e aquele sabe ou pensa dizer algo falso, já dissemos que quem não sabe o que é falso, o que diz não mente, se acredita que diz a verdade, enquanto mente aquele que diz algo verdadeiro quando acredita que é falso, uma vez que ambos devemos julgar a partir das suas intenções. Desse modo, não é uma questão tão simples a que propusemos, isto é, o caso da pessoa que sabe ou pensa que disse uma coisa falsa sem a intenção de enganar. Como quando um homem sabe que um determinado caminho está ocupado por ladrões e uma pessoa, preocupado com sua própria segurança, receia seguir por esse caminho. E aquele primeiro homem, sabendo que essa pessoa não acreditará em suas palavras, lhe diz que ali não há ladrões, a fim de não deixá-lo ir por ali, já que ela acredita que há ladrões. Assim, uma vez que ele disse que não há ladrões, a pessoa decide não acreditar, seguindo por outro caminho, uma vez que supõe que ele seja mentiroso. Porém, no outro caso, alguém sabe ou acredita que é verdadeiro o que diz e o diz para enganar. Como quando um homem que sabe que ninguém acredita nele diz que os ladrões estão em um determinado lugar, onde realmente sabe que estão, para que o outro vá mais confiante e caia nas mãos dos ladrões, uma vez que este último pensa que é falso o que lhe foi dito. Qual desses homens mentiu? O que decidiu dizer algo falso para não enganar? Ou o que escolheu contar a verdade para enganar? O que, dizendo algo falso, conduziu o outro ao caminho certo? Ou aquele que falou a verdade fez com que outro seguisse pelo caminho errado? Ou, por acaso, ambos mentiram?
Um por dizer algo falso, o outro pela intenção de enganar? Ou nenhum deles mentiu? Um porque não desejava enganar e o outro porque queria dizer a verdade? Agora não se trata de saber qual dos dois pecou, mas quem mentiu. Pois, de imediato, parece que pecou aquele que falou a verdade. Pois fez com que o homem caísse em mão dos ladrões, e que não pecou, ou até fez um bem. Aquele que, ao dizer algo falso, evitou que um homem perecesse nas mãos dos ladrões. Mas esses exemplos podem ser invertidos, de modo que aquele que não quis enganar alguém poderia querer que esse alguém sofresse uma desgraça maior, pois, para muitos, conhecer certas verdades, tais que lhes deveriam ser ocultas, os levou à destruição. E aquele que quis enganar alguém poderia fazer algo útil a esse alguém. Pois a quem, ao conhecer a verdade, deu algum mal sofrido por seus entes queridos, atente contra a própria vida, o que não fariam se considerassem falsa a informação. Assim, ser enganado lhe foi proveitoso, como para o outro foi prejudicial conhecer a verdade. Portanto, não se trata da intenção de ajudar ou de prejudicar. Ou se o primeiro disse uma falsidade, para não enganar, e o segundo, a verdade para enganar. Mas nos interessa investigar o que diz respeito à verdade e à falsidade, para, assim, questionar se algum deles, ou ambos, ou nenhum deles mentiu, independentemente dos benefícios ou danos de que falamos. Se a mentira consiste em afirmar algo falso com intenção, mentiu o primeiro que se desejou dizer. E de fato disse algo falso, embora não tenha enganado. Porém, se a mentira consiste em afirmar qualquer enunciado com intenção de enganar, não o primeiro, mas o segundo mentiu, porque disse a verdade com a intenção de enganar. Mas se a mentira consiste em dizer algo com a intenção de qualquer falsidade, então ambos mentiram. O primeiro porque quis afirmar algo falso, e o segundo porque, com sua verdade, quis fazer crer que era algo falso. No entanto, se a mentira é dizer algo falso com a intenção de enganar, então nenhum dos dois mentiu, porque um disse uma coisa falsa para persuadir a verdade, e o outro disse algo verdadeiro para induzir ao erro. Estaremos, pois, longe de toda temeridade e toda mentira se, quando precisarmos falar e desejarmos persuader alguém daquilo que dissemos, simplesmente afirmarmos o que sabemos que é verdadeiro e digno de crença. Mas quando dizemos o que é desnecessário, ou tomamos o falso por verdadeiro, ou damos por conhecido o que nos é desconhecido, ou acreditamos no que não se deve crer, mas não tentamos convencer senão do que afirmamos, não falta o erro de certa imprudência, mesmo que não seja mentira alguma. Portanto, não se há de temer nenhuma das definições acima quando se tem em si a intenção bem consciente de expressar o que sabemos, ou o que opinamos, ou o que acreditamos ser verdadeiro, e não procuramos persuadir a outra coisa, senão quanto ao que anunciamos